Não se esqueça. O caminho de Deus é perfeito. Decreto de calamidade pública por coronavírus passa na Câmara, agora segue para o Senado. Doença já fez 7 vítimas fatais no país em menos de uma semana. Para conter impactos na educação com o isolamento do MEC, o MEC autoriza a substituição de aulas presenciais por digitais em universidades federais. Contra demissões, ministro da Economia propõe redução de salário e também de jornada. No esporte, Jorge Jesus tem contraprova negativa para o coronavírus e Confederação Brasileira de Vôlei vota fim do polêmico sistema de pontos de atletas. Ainda nessa edição, você confere relatos sobre o Covid-19 de brasileiros que moram fora do país. É agora no Mundial News. Olá, uma boa noite para você. Foi confirmada agora à tarde a 5ª morte pelo coronavírus em São Paulo. No mesmo hospital onde veio o óbito desse paciente, existem mais 33 na UTI. 12 já tiveram exames confirmados para a doença. 16 de outros 90 pacientes internados em apartamentos já testaram positivo para o Covid-19. Agora, são 7 casos de morte em decorrência do coronavírus no Brasil. No Rio de Janeiro, 2 mortes foram confirmadas também hoje, em decorrência da doença. São mais de 620 casos no país, de acordo com as secretarias de saúde dos estados. O governo federal publicou hoje uma portaria que determina o fechamento de fronteiras do Brasil com países vizinhos da América do Sul, com o objetivo de conter a pandemia. O fechamento se aplica a rodovias e em outros meios terrestres, mas não a aeroportos. A medida vale para estrangeiros que estejam nesses países e queiram entrar no Brasil. O fechamento vai valer inicialmente por 15 dias, já a partir de hoje. Também, no intuito de combater o coronavírus, o governo federal enviou à Câmara dos Deputados um decreto que estabelece estado de calamidade pública no Brasil. O documento foi aprovado pelos parlamentares na noite de ontem. O presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso Nacional pedido de calamidade pública por causa do coronavírus. Com isso, o Ministério da Economia poderá reavaliar a meta de resultado primário de 2020 e investir mais recursos em outras áreas. Nós temos agora o espaço fiscal, então nós temos mais munição. Do ponto de vista de crédito, nós sabemos que podemos ampliar bastante. Do ponto de vista de recursos, agora podemos gastar mais, primeiro para a saúde, logo depois para atenuar os diversos setores que vão sofrer o impacto. A intenção, garantia da saúde e emprego para a população brasileira. Um grupo interministerial comandado pela Casa Civil se reúne diariamente para avaliar medidas que estão sendo tomadas pelo governo. O Ministério das Relações Exteriores está auxiliando turistas brasileiros que desejam retornar ao país. O Ministério da Justiça anunciou o fechamento da fronteira do Brasil com a Venezuela. E o Ministério da Infraestrutura destacou ações para minimizar o impacto econômico
econômico na aviação civil. Porque o que a gente não quer é ter quebra de empresas e ter descontinuidade na prestação de serviço. Porque depois que a crise passar, aí a gente vai ter a dificuldade, o problema de oferta e isso vai trazer impacto em tarifa. No Palácio, o Ministério da Saúde informou que concluiu a capacitação dos laboratórios centrais dos estados, que poderão passar a fazer os exames para diagnosticar o coronavírus. O esforço está concentrado agora na produção dos kits de testagem. Também será regulamentado o teleatendimento em todo o país. Deveremos ter uma ferramenta bem inovadora para que todo brasileiro possa receber a chamada e, ao digitar sinais e sintomas, a gente classificar o risco e mantê-lo sistematicamente monitorado. O presidente Jair Bolsonaro pediu que os brasileiros ponham em prática as medidas de prevenção ao coronavírus. O pânico não leva a lugar nenhum. Repito que o momento é de grande preocupação, é de gravidade, mas devemos evitar que esse clima chegue a nós, adotando essas medidas. Aprovado na Câmara o decreto de calamidade pública pelo coronavírus e segue agora para o Senado. O presidente da Casa, o Davi Alcolumbre, já adiantou que vai votar o tema no início da próxima semana. Segundo ele, a causa vai ter prioridade e o assunto vai ser debatido já no comecinho da próxima semana. E o presidente do Congresso, o Davi Alcolumbre, né, ele está trabalhando atualmente de casa, né, porque ele foi diagnosticado positivo para o novo coronavírus. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou 8 novos testes de coronavírus. Os produtos são para uso profissional durante a triagem e diagnóstico da doença e estão divididos em 2 grupos. Os que usam amostras de sangue, soro ou plasma, que são 6 deles, e os que retiram materiais das vias respiratórias. Os resultados deverão ser interpretados por um médico e com auxílio de dados clínicos e laboratoriais. De acordo com a agência, a disponibilidade desses kits agora vai depender da capacidade de produção de cada empresa que recebeu o registro. Nesta semana, o Ministério da Saúde admitiu a falta de testes para confirmação do coronavírus, aqui no Brasil e também no mundo. Como resposta a essa demanda, a Fiocruz entregou mais de 5 mil testes e promete 40 mil extras em abril, além dos outros 30 mil já disponibilizados no início deste mês. A soma passa de 75 mil. E o Ministério da Educação autorizou a substituição de aulas presenciais pelo ensino à distância para 110 universidades e institutos federais de educação. A medida vale por 30 dias. Confira. Assim como muita gente está fazendo o chamado home office ou teletrabalho, como é conhecido, agora alunos de 110 universidades e institutos federais de educação também poderão estudar sem sair de casa. A medida vale também para o Colégio Pedro II, Instituto Nacional de Educação de Surdos, Instituto Benjamin Constant e universidades e faculdades privadas. O ensino à distância fica autorizado por 30 dias e pode ser prorrogado. As instituições interessadas em adotar a modalidade à distância precisam entrar em contato com o MEC em até 15 dias. Eu vou conversar agora com a Nicole Xavier, estudante de mestrado da Universidade de Brasília. Oi, Nicole, obrigada por nos atender. Essa medida deixou você mais tranquila para fazer o seu isolamento para o coronavírus sem comprometer o seu semestre? Acho que sim, acho que foi uma decisão bastante interessante de não simplesmente cancelar o semestre, mas sim tentar utilizar das plataformas, da tecnologia e de certa forma, levar adiante o semestre, ainda que não da melhor forma, mas sim, acho que é uma forma interessante. Pelas redes sociais, o ministro da Educação, Abraham Weintraub, comentou a medida e garantiu que as instituições terão recursos técnicos para viabilizar o ensino à distância. Estamos disponibilizando por instituição
15 salas de aulas virtuais. Cada sala de aula com capacidade para 75 alunos ao mesmo tempo. Multiplicando tudo isso, são 120 mil alunos por hora que nós conseguiremos atender. O ministro também conversou por telefone com nossa equipe e disse que o MEC estuda ainda a possibilidade de estender o ensino à distância aos ensinos médio e fundamental. Segundo Weintraub, a única exceção são os estudantes da área de saúde, que devem continuar com os cursos presenciais. A gente está pedindo para os estudantes voltarem e nós reabrirmos os departamentos de saúde nas carreiras de medicina, enfermagem, farmacologia, e esses estudantes, principalmente no final do curso, eles podem ajudar nos hospitais, até mesmo nas farmácias, em postos de saúde. E no próximo bloco, você confere, a gente fala mais sobre coronavírus e você vai ver relatos de brasileiros em diversos países do mundo. É daqui a pouquinho. No show de desconto Sono Quality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sono Quality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sono Quality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sono Quality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sono Quality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sono Quality, o colchão da saúde. Em portaria publicada nesta quinta-feira no Diário Oficial, o presidente da Fundação Parques e Jardins determinou o fechamento das praças gradeadas da cidade do Rio de Janeiro. A medida tem como objetivo evitar a circulação e aglomeração de pessoas nas áreas de lazer por conta do coronavírus. O decreto recomenda ainda que outras praias públicas que não são gradeadas também sejam utilizadas durante a pandemia. Não sejam utilizadas, durante a pandemia. A determinação terá vigência enquanto permanecer a situação de emergência na capital. Já em São Paulo, estado com maior número de casos de mortes pela doença, na capital foi liberada a circulação de alguns veículos de carga em período integral por tempo indeterminado. De acordo com a gestão municipal, o objetivo é ajudar a garantir o abastecimento de mercadorias durante o período de isolamento social. O governo do Paraná determinou que ônibus interestaduais com origens de qualquer estado do Brasil e do Distrito Federal não entrem no estado. A proibição começa amanhã e vale por 14 dias. O governo também determinou o fechamento da ala estadual das rodoviárias. Todos os dias, novas medidas vêm sendo adotadas pelos governos no intuito de conter a pandemia.
E olha só, a quantidade de pessoas que decidem deixar o Brasil cresce a cada ano. Os últimos dados da Receita Federal, que foram divulgados em 2018, mostram que mais de 22 mil pessoas haviam entregue a declaração de saída definitiva do país naquele ano. E como em alguns países, principalmente da Europa, o número de casos confirmados e mortes em decorrência do coronavírus estão muito maiores do que aqui, resolvemos contactar alguns brasileiros que estão por lá. E que eles possam contar agora um pouco sobre a realidade que eles vêm enfrentando. O novo coronavírus já causou a morte de milhares de pessoas. Números que se multiplicam rapidamente dia após dia. São casos que preocupam entidades públicas, privadas, população mundial. A proliferação do Covid-19 tem se alastrado de forma acelerada ao redor do mundo. Para isso, o governo tem proposto medidas para controlar o número de infectados, o que também tem mudado a rotina de milhões de pessoas. Seguindo a regra, a brasileira residente no Canadá veio para o país há 6 dias em preparação à celebração do tão sonhado casamento, mas foi impedida pela atual situação viral. A razão da minha vinda para cá, que era o casamento, que teve que ser cancelado agora. E, bem, quando eu cheguei, a situação aqui e também nos aeroportos e lá no Canadá estava normal, estava tudo normal, bastante pessoas no aeroporto, não estavam falando tanto sobre esse assunto do coronavírus. E agora, de uns dias para cá, tudo mudou, né? O Canadá fechou as fronteiras. Então, por exemplo, o meu noivo já ficaria mais difícil para ele vir. Poderia até chegar aqui, mas daí para voltar, a gente não sabe se teria voo. As regras precisam ser rigorosamente cumpridas. E o mesmo acontece com centenas de brasileiros que vivem fora do país e seguem as recomendações de cada continente. Como comenta Evelise Carlesso, direto de Quebec, no Canadá, e Jaqueline Silva, da Perugia, Itália. Então a gente tem que conciliar as crianças, o trabalho, as tarefas de casa, a alimentação. Então não está sendo fácil, nós não temos o direito de sair na rua, a gente pode sair para caminhar pouco tempo por dia e brincar no quintal. Não podemos sair de casa, nós respeitamos muito aqui, tem que ter um permisso, um papel, um documento para alguns trabalhos necessários, é aberto só supermercado e farmácia e um da família que pode ir no mercado. Além da mudança na rotina de trabalho, vida social, a pandemia tem causado sérias preocupações, até mesmo necessitando de acionamento policial. E quanto à alimentação nos supermercados, conforme explica a engenheira civil Karina Protasiewicz, residente em Sydney, na Austrália, e o bispo da Igreja Mundial do Poder de Deus, que mora no Japão há 20 anos, contando a sua experiência. A rapidez com que as coisas têm acabado nos supermercados. Máscaras e álcool em gel foram as primeiras coisas a acabarem. Depois passou pela guerra dos papel higiênico, arroz e massas. Essa semana a rede de Woolworths anunciou que das 7 da manhã às 8 da manhã as lojas iriam abrir só para idosos e deficientes, porque essas pessoas não têm conseguido comprar suprimentos essenciais para viver. Houve um pânico na população, chegando a faltar gêneros de primeira necessidade nos supermercados, na farmácia, principalmente gêneros de higiene, né? Então foram adotadas já algumas medidas de precaução, por exemplo, a suspensão das aulas nas escolas públicas, a suspensão de grandes eventos, grandes espetáculos, né, que reunia milhares e milhares de pessoas. Então foram suspensos tudo isso. E vamos ver agora quais são as novidades anunciadas pelas autoridades estrangeiras para conter o surto. É hora do nosso Giro Mundial. O governo de Portugal decretou estado de emergência por causa do coronavírus.
O decreto permite ao país isolamento da população, uma das recomendações para frear a pandemia. O anúncio foi feito pelo presidente de Portugal na televisão e também nas redes sociais. Em Ovar, cidade que fica no centro do país europeu, o prefeito declarou situação de calamidade pública por ser o município com o maior número de infectados pelo vírus. Até o momento, mais de 600 casos foram confirmados em Portugal, que também já registrou mortes pelo Covid-19. O primeiro-ministro da Holanda anunciou hoje que quer promover a aquisição da imunidade coletiva, rejeitando o princípio do confinamento recomendado pela OMS. Países como Itália e França, que possuem alto índice de contaminados, aderiram ao isolamento como forma de evitar a proliferação do vírus. De acordo com o político, é preciso que um número máximo de pessoas desenvolva naturalmente anticorpos para o Covid-19. No pronunciamento oficial, o representante holandês disse também que levaria meses para que todas as fronteiras fossem fechadas e, ainda assim, não haveria garantia de que o vírus não voltaria a atingir o país quando as medidas fossem suspensas. Por outro lado, para evitar uma superlotação nos hospitais, o governo holandês anunciou o fechamento de escolas, cafés e restaurantes. A Marinha dos Estados Unidos enviou um navio-hospital a Nova York para aumentar a capacidade de tratamento de pacientes com coronavírus. Mais de 1.000 novos casos foram confirmados no país norte-americano nas últimas 24 horas. A embarcação tem 1.000 leitos e deve atracar no porto da cidade por decisão do presidente Donald Trump. O número de infectados somente em Nova York já passa de 2.300. Nos Estados Unidos, já foram confirmados mais de 7.000 casos e mais de 100 mortes. Fechando o Giro Mundial, a Organização Mundial da Saúde voltou atrás e retirou a restrição do uso de medicamentos à base de ibuprofeno no tratamento contra o coronavírus. A restrição havia sido anunciada na última terça-feira e foi noticiada inclusive no Mundial News. Em nota oficial, a OMS disse que a decisão foi tomada depois que a entidade ouviu médicos que tratam pacientes com o Covid-19 e consultou pesquisas científicas desenvolvidas até o momento sobre a doença. No próximo bloco, você vai ver que a equipe econômica do governo propõe medidas para reduzir o impacto por conta da epidemia. Começando o show de desconto Sonoquality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sonoquality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sonoquality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sonoquality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Orthos Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sonoquality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que, adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sonoquality, o colchão da saúde.
A equipe econômica do governo propõe medidas para atenuar a crise gerada pela pandemia, o que inclui redução proporcional de salários e da jornada de trabalho. As medidas fazem parte de um pacote para evitar demissões, entre elas também tem o teletrabalho, antecipação de férias, banco de horas, antecipação de feriados não religiosos e ainda adiantamento do recolhimento do FGTS durante o estado de emergência. As medidas podem ser propostas por meio de um projeto de lei que, para ter validade, precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional ou via medida provisória, que tem validade imediata, mas que precisa ser confirmada pelo Congresso Nacional em até 120 dias para não perder seus efeitos. Nesta sexta-feira, o avanço de uma frente fria deixa o tempo instável e com condições para chuva forte ao longo do dia em boa parte do estado de São Paulo. No período da tarde, a frente fria chega ao Rio de Janeiro com chuva forte e previsão de temporais em alguns pontos. Em boa parte do centro-oeste, Minas Gerais e Espírito Santo, devem ocorrer pancadas de chuva principalmente à tarde. No norte brasileiro e no interior e litoral do Nordeste, há condição para chuva a qualquer momento do dia. O dia começa com 18 graus em Curitiba, 23 na capital paulista e 25 em Salvador. À tarde, os termômetros marcam máximas de 26 graus em Porto Alegre, 30 em Brasília e 34 no Rio de Janeiro. E no próximo bloco nós vamos falar sobre esportes. É daqui a pouquinho. No show de desconto Sonoquality. Agora você pode adquirir o seu colchão tecnológico por um preço mais que especial e com condições imperdíveis de pagamento. Você não pode deixar essa oportunidade passar, viu? Ligue agora e comece a cuidar da sua saúde enquanto você dorme. É isso mesmo, o que há mais de moderno para trazer qualidade de vida para você e para toda a sua família. São inúmeros benefícios visando sempre o seu bem-estar. Vibroterapia, cromoterapia, densidade progressiva, terapia magnética e muito mais. Só um colchão tecnológico como o da Sonoquality para trazer o que há de melhor para você. Você precisa investir agora mesmo na sua saúde. O que você está esperando? Não perca tempo e ligue agora no 0800, que é totalmente grátis, de qualquer lugar do Brasil, inclusive para ligações feitas pelo celular. Quem dorme bem, vive melhor. E o que você precisa para ter uma noite de sono mais tranquila está aqui. Sonoquality, o colchão da saúde. Chegou o Bota Fora de Fábrica. Essa é a grande chance que você estava esperando para trocar o seu colchão. Afinal, ele é personalizado, vem direto da fábrica para sua casa, sem atravessadores, sem intermediários. Por isso, tem preço de colchão comum. Chega mais para a gente conversar sobre esse aqui, ó. O legítimo colchão tecnológico, o motivo das minhas noites tranquilas. O colchão tecnológico Sonoquality é o único colchão do Brasil que conta com 20 tipos de massagens, 9 tipos de terapias, como vibroterapia, terapia magnética, cromoterapia, a nossa nova tecnologia Ortus Protex e muito mais. Tá vendo só, bonitão e bonitinha? Aproveite os preços incríveis do Bota Fora de Fábrica Sonoquality. Ligue e agende grátis a sua visita com um terapeuta certificado. Aproveite que adquirindo um colchão de casal, você ganha 2 travesseiros tecnológicos inteiramente grátis. Não fique fora dessa. Agora você pode ter o seu. Eu durmo e recomendo. Sonoquality, o colchão da saúde. Agora é hora de falar de esportes. Uma discussão gerou polêmica essa semana no voleibol brasileiro e teve direito até a votação por videoconferência. E quem traz mais informações sobre este assunto é a Marina Protasiewicz, que já está aqui conosco. Boa noite, Marina. Boa noite, Ricardo. Boa noite a todos. Pois é, em meio a uma crise do coronavírus, a Confederação Brasileira de Vôlei deu fim a uma polêmica.
o chamado sistema de pontuação de jogadores de vôlei. A pontuação vinha sendo criticada ano após ano desde os meados de 2010. Agora, em 2020, o sistema que mede o valor de atletas de 0 a 7 e obriga clubes a realizarem contratações com base nestes números foi banido do vôlei masculino. Mas, como esperado, a Superliga de Vôlei Feminino também pediu o fim do sistema de pontos. Na última semana, uma reunião foi convocada para votar o fim do sistema, mas 2 clubes não puderam comparecer pessoalmente e seus votos foram desconsiderados. Após muito barulho da torcida e também das próprias jogadoras, a CBV fez uma nova votação na noite desta quarta-feira e definiu por meio de uma videoconferência por 7 votos a 4 o fim do sistema de pontos de atletas. Com a nova medida, jogadoras que eram obrigadas a jogar fora do país após atingirem o máximo do ranking podem ser melhor aproveitadas aqui mesmo no Brasil. E ainda durante esta reunião, por votação da maioria, a Superliga de 2020 e 2021 foi encerrada com a classificação atual e a Confederação Brasileira de Vôlei recomendou o afastamento das atletas dos treinos e a realização de isolamento social conforme a recomendação do Ministério da Saúde. E agora nós vamos falar de Flamengo, porque após realizar um teste para ter uma contraprova do resultado sobre a contaminação por coronavírus, o técnico Jorge Jesus, do Flamengo, se declarou aliviado. O segundo exame feito pelo treinador português mostrou que a primeira amostra foi um falso positivo. O míster e seus comandados tiveram proximidade com funcionários do Flamengo que foram diagnosticados com o Covid-19. Por isso, a agremiação resolveu testar todo o elenco depois disso. E o Mengão anunciou a paralisação dos treinos no CT e os jogadores e comissão técnica estão cumprindo em casa as recomendações do Ministério da Saúde com o isolamento social. Ricardo, esses foram os destaques do esporte desta quinta-feira, tudo relacionado, infelizmente, ao coronavírus. Exato, né? Uma tristeza essa pandemia, né? Boa noite para você, Marina. E com as informações do esporte, a gente encerra essa edição do Mundial News. Nós voltamos amanhã. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. Você que sonha com um aparelho